Pessoal, vamos lá, segunda-feira, dia 11 de novembro, é o seguinte, se você tiver estômago frágil, não assista esse vídeo, eu te peço, por favor, porque hoje saiu um artigo do Bolsonaro na Folha de São Paulo e é pra vomitar mesmo, tá? Tá aqui, aceitem a democracia. Chamado a opinar, o povo tem escolhido a ordem, o progresso, o patriotismo, a liberdade econômica e de expressão, e o respeito às famílias e à religião. Eu confesso que ver o Bolsonaro se colocando como um defensor da liberdade de expressão me dá vontade, me dá ânsia de vômito mesmo. É uma patifaria! É uma patifaria! Olha, cala a boca, não perguntei nada. Que isso? O senhor pediu uma troca, presidente. O jornal patife e mentiroso. O senhor pediu uma troca, presidente. Cala a boca, cala a boca. Lembrando que esse chilique aí, coincidentemente, contra a Folha de São Paulo, que hoje publicou esse artigo, ele foi porque o ministro da Justiça do próprio Bolsonaro deixou o governo e falou que estava sendo pressionado a mudar o delegado da Polícia Federal, o coordenador da Polícia Federal no Rio de Janeiro, porque o Bolsonaro estava exigindo que se protegesse a corrupção dos filhos dele. Então esse era o contexto do chilique. Agora eu queria mostrar para vocês que no dia 29 de novembro de 2019, o Bolsonaro disse: cancelei todas as assinaturas da Folha de São Paulo, do governo federal, e mais. E ele começou a pressionar para que empresas privadas que anunciavam na Folha de São Paulo, planos de saúde, empresas fabricantes de veículos, etc., que não anunciassem mais, para fechar o jornal. Esse era o ponto, porque o jornal estava publicando várias reportagens comprometedoras, mostrando a corrupção que envolvia o governo e a família e tudo mais. Então, Bolsonaro amplia a ameaça à Folha e diz que boicota produtos de anunciantes do jornal. A declaração ocorre um dia após cumprir a promessa e excluir a folha de licitação da presidência. Então, tudo é bem republicano, bem a favor da liberdade de expressão, não é, Bolsonaro? Mas foi tanta coisa que ele fez no sentido de acabar com a liberdade de expressão no Brasil que eu precisaria de um vídeo de 10 minutos. Perseguição da Receita Federal contra jornalistas de uma certa emissora que publicava reportagens desfavoráveis ao governo, e auxílio, aquela operação casada para o SBT comprar a Libertadores, né, de capitalização do SBT. Ele usava o caixa do governo federal via EBC, né, empresa estatal, para comprar novelas bíblicas da Record, né, para apoiar o caixa da Record. Uma série de coisas, eu não vou nem falar tudo de novo, mas Bolsonaro falando abertamente em caçar a concessão da Globo, né, não renovar a concessão da Globo, e só fez depois que perdeu a eleição, hein? Detalhe, ele só renovou depois que ele perdeu a eleição. Porque se ele tivesse ganho, ele já tinha deixado claro ali dos bastidores, e publicamente, inclusive, que não renovaria, tá? Simplesmente porque publicava matérias que ele não gostava, tal, sobre corrupção no governo dele. E sem contar que, a partir da segunda metade do mandato, eles já passaram a perseguição a nível pessoal, tá? Não era só tentar calar a grande mídia, digamos assim. Não, ele já passou a colocar a Polícia Federal dele para perseguir, por exemplo, um professor que pagou um outdoor lá em Palmas, né? Disse que o Bolsonaro não valia um pequi ruído. Botou a Polícia Federal, levou o cara para depor na PF e tal, botou a Polícia Federal em cima do cara. Perseguição ao chargista Aroeira, perseguição ao colunista Ricardo Noblar, por conta de charge publicada contra o governo dele. Então a censura já tinha passado a nível de ditadura mesmo. Só foram barrados todos esses procedimentos por conta do judiciário ainda independente. E aí isso explica a campanha incessante contra o STF. Porque a cúpula do judiciário é quem mantinha esse sistema independente ainda de pé. Porque, pelo Bolsonaro, repito, as pessoas já estariam sendo presas, tá? Por divulgar charge, por divulgar outdoor. Esse é o cara que fala agora na Folha em liberdade de expressão, acreditando que as pessoas são débeis mentais e que elas esquecem de tudo que aconteceu. Bem, mas vamos seguir aqui, porque o Bolsonaro diz... Bolsonaro não, né, pessoal? Vamos ser honestos aqui. É um texto que ele não tem erros de concordância, não tem erros gramaticais ali e tal. O Bolsonaro jamais pararia. Vocês conseguem imaginar essa cena, o Bolsonaro parando para escrever alguma coisa? Ele não tem essa capacidade. Na verdade, olhando aqui, isso foi provavelmente o rascunho foi do Eduardo Bolsonaro, ainda mais que fala muito de política externa, tá? Com certeza é o Eduardo Bolsonaro, que ele formou lá na Federal do Rio e tal, então ele tem um pouco mais de capacitação, um pouco não, bastante a mais do que o pai, né? Mas aí, então Eduardo Bolsonaro escreve aqui, né? A moda é nos acusar de inimigos da democracia, mas quem mostra dificuldade de aceitar a democracia é a esquerda, quando a maioria do povo decide por caminhos diferentes do que ela gostaria. Basta olhar a reação da esquerda às suas derrotas. Aí vamos lá, né? Olhando o que aconteceu, assim, quando o Bolsonaro perde, aí SOS Forças Armadas, artigo 142, Bolsonaro, faça o que for preciso, tentativa de golpe, bota as pessoas para invadir, quebrar os... minuta de golpe circulando dentro das Forças Armadas, tal. Estados Unidos a mesma coisa, tá? Trump perde,
foi fraude, não sei o que, começam a alegar tudo isso, fazem quebra-quebra, inclusive com 5 mortes, né, e etc. Agora, quando a esquerda perde, aí tá lá, no Twitter, a Haddad deseja sucesso a Bolsonaro. 5 minutos depois, tá? Que saiu o resultado ali, ele já estava reconhecendo a derrota e desejando sucesso ao presidente eleito. Kamala Harris, no dia seguinte, já fez o discurso reconhecendo a derrota, inclusive prometeu ajudar o Trump na transição de governo. Então, ver Eduardo Bolsonaro ou Jair Bolsonaro dizendo, mas quem mostra a dificuldade de aceitar a democracia é a esquerda, quando a maioria do povo decide por caminhos diferentes do que ela gostaria. Basta olhar a reação da esquerda às suas derrotas, é realmente chocante. Mas nada choca em relação a essa canalice, enfim, é a mentira em estado bruto, né? Eles não têm nenhum pudor em falar exatamente o contrário da realidade. Só para fechar esse vídeo, pessoal, vocês viram que o Bolsonaro disse no texto, na Folha de São Paulo, que ganhou a liberdade econômica, né? Sendo que o Trump advoga exatamente o contrário da liberdade econômica. Ele advoga políticas protecionistas, tarifas contra a livre circulação de mercadorias, etc. Então, mais uma mentira. E uma última coisa, é uma matéria do Globo, que na verdade está reproduzindo um texto que saiu no New York Times, que eu acho que faz todo sentido, né? Depois que Trump assumiu a liderança nos Estados Unidos, negacionistas eleitorais ficaram repentinamente quietos. Apoiadores do ex-presidente passaram anos fomentando a preocupação com a integridade das eleições. Na terça-feira, eles deixaram tudo isso de lado. E isso é a mentira, né? É a canalice em estado bruto. Isso que é o trumpismo e o bolsonarismo. Pessoal, então é isso pra gente encerrar. Se você tiver interesse de trabalhar a partir da sua casa, tá? Pelo celular ou computador. Pois você sabia que pela internet tem várias formas de você trabalhar e ganhar seu dinheiro de forma honesta, tá? Então, se você tiver interesse de conseguir uma renda extra trabalhando de casa, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se você clicar, vai entrar em contato com o Thiago e lá ele vai te mostrar o passo a passo. Pessoal, então é isso, né? Eu fecho o vídeo agora e volto em uma próxima oportunidade.